Então, tribo, começando por mim mesmo, fiz algumas anotações aqui para eu não esquecer algumas perguntas interessantes, porque como eu estou sendo entrevistado por mim mesmo, pode ser que fique um pouco difícil de lembrar de todas as perguntas, pelo menos para mim é. E, sinceramente, até para adiantar um pouquinho da parte aqui do pós, gente, eu tô, cara, fisicamente e mentalmente cansado desse fim de semana, mas já vou chegar em alguns detalhes, porque isso também é importante para você que está se preparando, tá? Então vamos lá, tópico um, né, o que a gente mais fala aqui, que é a parte da preparação mental. A pergunta é: como você se preparou mentalmente para os dias de competição? Gente, apesar de ter retornado às competições só agora, e como a gente aqui na Cord, a gente trabalha com muitos atletas, a gente acaba fazendo, assim, algumas práticas, alguns exercícios juntos com os atletas, né? Então a parte de preparação psicológica eu acho que para mim foi tranquilo, foi muito bem. Tô em dia com os meus exercícios de mindfulness. Fiz alguns exercícios, botei quais são os meus objetivos, alinhei com a minha nutricionista, com o coach que estava me ajudando a fazer a preparação física para essa competição específica. É, mas, assim, para quem compete sabe que é uma rotina muito mais estressante, né? Você acaba treinando um pouco mais forçado, né? Então, assim, eu fui pro CrossFit porque eu gosto muito do desafio mental, por ser estimulante também, né? Tem aquela variação grande de modalidades, então isso para mim é muito motivacional. Só que eu me peguei em alguns momentos indo treinar por obrigação por causa da competição. Então, assim, isso foi uma coisa que gerou um certo desgaste, um cansaço, mas não a ponto de baixar a minha performance, mas apenas até como um pensamento filosófico, né? O tempo inteiro eu fico fazendo essas práticas de autorregulação emocional em relação ao esporte que eu estou fazendo como uma medida mesmo de desenvolvimento pessoal. Então, essa preparação para 2 dias de evento, eu sabia que ia ser, quer dizer, sabia não, né? Eu tinha ideia de acordo com o que eu conversava com as pessoas, inclusive eu fiz isso, né? Eu fui perguntar para pessoas que já participaram desse evento nos anos anteriores, para saber como é que foi para elas, como é que elas se adaptaram, como é que é a estrutura do evento em si, para não ser pego de surpresa e para ter uma ideia, né? Porque assim, eu estava indo treinar e assim, dia a dia normal que a gente faz um WOD, né, que é um desafio ali no dia, eu estava fazendo 2 ou 3 por dia, né, na véspera da competição. Então é aquilo, era uma carga de estresse físico e mental muito grande. Só que no evento foram 5 provas, né? Então foram 3 em um dia, 2 no outro. Então é muito diferente. E é um ambiente que é só aquilo ali o tempo inteiro. Quando você sai da tua. Você termina a sua competição, ou antes da sua competição, o que está acontecendo lá são outras pessoas competindo. Então você está num ambiente que é só aquilo ali. Isso foi uma novidade muito grande. Felizmente não foi uma coisa que me abalou tal. Mas é óbvio, uma noite antes da competição, pelo menos para mim, né? E aí cada um vai reagir de uma forma diferente. Confesso que eu dormi um pouquinho mal, tava assim ansioso, mas no nível de ansiedade, vamos dizer, natural. Então assim, quando eu consegui dormir, eu dormi bem. Na sexta-feira, que foi um dia antes do evento, teve um evento que a gente participou, né, da Cord. Então a Karine e eu, a gente foi falar sobre um programa que a gente estava desenhando para uma competição do ano que vem, para alguns atletas e empresas que vão participar. Então eu acho que foi legal, porque foi até um momento para eu tá focado ali no assunto do esporte, para dar uma relaxada, porque para falar sobre o assunto a gente tem que estar concentrado. Então foi um momento que eu consegui dissipar um pouco ali da ansiedade, mas nitidamente eu estava agitado. Então, assim, na hora que eu fui deitar para dormir, que eu senti que tava com alguns pensamentos ali ainda muito acelerados, tava com aquele frio na barriga ou aquela sensação de que algo grande vai acontecer. Então, a minha estratégia foi até usar uma técnica clássica aí do Mindfulness, né, de escaneamento corporal. E foi muito, muito importante nesse momento, porque apesar de deitado e mentalmente me convencendo de que eu estava ali para dormir, eu percebi como algumas regiões do meu corpo estavam enrijecidas, né, por causa dessa pressão psicológica. E isso, por mais que não seja, né, não tivesse sido uma pressão muito grande, te incomoda, né, porque você está ali contraído quando no momento de dormir o ideal é que você esteja relaxado. Então foi uma técnica muito legal e sinceramente, gente, pratiquem ela, porque se eu não tivesse praticando ela assim ao longo do tempo,
tentar fazer ali na hora, eu acho que eu ia ficar mais ansioso ainda, porque eu não ia estar conseguindo relaxar, e aí eu ia me cobrar para ter resultado, e não ia ter resultado no relaxamento. Então eu deitei, fiz todo o escaneamento corporal ali da ponta do pé até o couro cabeludo, passei pelo corpo todo, relaxei, e isso me ajudou muito a dormir. E dormir a gente sabe que é a coisa mais importante para quando a gente tem que performar no dia seguinte, tá? Então, deixa eu passar para a minha próxima pergunta, uma auto-entrevista aqui, né? Próxima vez eu vou chamar a Karina, tá, Karina? Você, quando tiver. Eu te entrevisto, você me entrevista quando for assim, que eu acho que é legal. Inclusive, gente, a Karina correu nesse evento, além do CrossFit, também teve a corrida. Então a gente vai entrevistar a Karina depois. Se você está vendo esse vídeo, Karina, antes de eu subir ele na plataforma, saiba que você vai ser entrevistada. Muito importante. É, liderança pelo exemplo, não é mesmo? Então, vamos lá, sobre gerenciamento de expectativas e ansiedade. Houve momentos de ansiedade antes ou durante as provas? Sim, como eu estava falando agora há pouco da parte de dormir. Na chegada do evento, teve uma coisa que aconteceu ali na organização do evento que eu acho que me ajudou muito na questão da ansiedade pré-competição, que são as entregas dos kits, né? Assim, para quem não compete ainda ou quem não é do mundo do esporte, talvez vocês não saibam disso, não sei. Mas quando você vai participar de uma prova, de uma competição, você um dia antes, geralmente, né? Ou uma semana antes, depende do evento, você tem que ir em algum lugar específico para buscar o seu kit. Então, assim, por exemplo, o pessoal da corrida que tem número, né, de peito, você tem que ir em algum lugar lá para pegar o seu número para no dia da prova você já chegar com ele. Ou o chip também, que tem que amarrar no tênis, esse tipo de coisa. Tá? Então, assim, o kit da minha competição eu ia tirar ele na sexta-feira, meio-dia. E aí parece que teve um problema na entrega dos kits, que eles só foram liberados no sábado de manhã para buscar. Então eu tive que sair mais cedo de casa para buscar o meu kit, e como eu estava preocupado para se ia ter fila, e eu sabia que 7 da manhã eu já tinha que estar na área de aquecimento, eu pensei em chegar lá às 6 da manhã para pegar meu kit e resolver tudo. Então eu acho que eu super foquei nesse processo burocrático da competição, e eu acabei não tendo muito tempo de ficar pensando ali nas minhas ansiedades e nas minhas preocupações, tá? E durante as provas, não, eu acho que assim, eu estava mais ansioso até o começo da primeira prova. Inclusive, era uma prova que eu já sabia qual ser. A gente sabe, né, quais vão ser as provas, né? O que vai ter dentro das provas. E eu acho que das 5 provas era a que mais estava me deixando preocupado. E assim que ela começou, que eu comecei a me ambientar, que eu senti que eu estava no ambiente de competição, que eu estava com todos os outros competidores ali na área de aquecimento e depois entrando na arena, que é um momento muito legal, que é estimulante. Acho que também por causa das técnicas ali da psicologia do esporte, eu não ali na hora a ansiedade não me atrapalhou, inclusive eu uso ela como combustível, então eu acho que se não fosse esse conhecimento técnico e prático, né, por eu também aplicar, obviamente, acho que teria sido um pouquinho mais complicado. E aí a próxima pergunta ainda sobre isso é como você lidou com isso e o que recomendaria para os atletas que enfrentam ansiedade em momentos de pressão. Gente, cada um vai responder de uma forma diferente. Se fosse para dar uma dica assim no geral, é que quando vocês estão começando a sentir aquela ansiedade que vocês estão vendo que vai atrapalhar, cara, calma. Tava até conversando isso com um colega de prova. Do meu lado ele tava falando, né? A gente estava na área de aquecimento, ele chegou pra mim, gerou uma afinidade ali. Falei, cara, aqui na área de aquecimento eu consigo levantar essa carga aqui de peso super tranquila, mas na arena ali na competição não sobe por alguma questão de ansiedade, etc, né? Então, assim, gente, se vocês vão competir, saibam da capacidade que vocês têm de acordo com aquilo que vocês treinaram. Igual psicologia baseada em evidência, se você tem alguma coisa para fazer, um desafio, uma prova, uma reunião, etc. Se você montou um material, se você se preparou para aquilo ali, se você treinou daquele jeito, com aquela carga, daquele jeito, enfim. Se já deu certo em algum momento, a única coisa que pode fazer não dar certo agora é você mesmo. Então presta atenção no que você já tem. Se você sabe que se garante naquilo ali, foca nisso e leva lá na hora você vê. Até porque esse momento de pré-competição tem muita gente que traz, é, como é que eu posso dizer? Pega o obstáculo e amplia ele e usa isso como um obstáculo, né? Como se fosse uma defesa mesmo, tipo assim, não vai. E aí vocês têm que aprender a lidar com esse tipo de coisa. Então, ó, pratiquem mindfulness, que é a melhor coisa pra gente, tá? E segue acorde, né? Como você já está fazendo aqui no caso. Pega as nossas ideias, conversa com os nossos profissionais, conversem com os nossos profissionais, que assim só tem a agregar. E essa ansiedade, né? Esse ambiente de competição, eu acho ele muito legal porque ele ensina muito pra gente
desde que você esteja aberto a aprender e saiba como aprender também, né? Porque é técnico, você aprende muito sobre você mesmo. Então é uma coisa muito legal. Vamos lá, terceira parte aqui da nossa autoentrevista. Estratégias de prova. Durante as 5 provas, como você ajustou a sua estratégia? Gente, o CrossFit é um esporte híbrido, né? Você tem vários desafios diferentes, então você pode ter um só de levantamento de peso, um só de ginástica, um só de cardio, ou um que misture tudo. Então, assim, eu gosto muito de usar música na parte da preparação, mas não durante o aquecimento ali, tá? Vou explicar passo a passo como é que eu faço. Eu sabia que essa primeira prova que eu falei que eu estava me sentindo um pouco preocupado, era uma prova que misturava um movimento de ginástico, né, que é a barra fixa, com um movimento de levantamento de peso olímpico. E eu não sou uma pessoa tipo, tão boa assim de levantamento de peso olímpico, né? Eu me garanto bem nos ginásticos, acho que eu sou leve, mas ainda não sou forte o suficiente para querer me garantir no levantamento de peso olímpico. E assim, a cada round dessa bateria, são 5 rounds, né? Ela ia subindo o volume de repetições, a quantidade de repetições da parte de levantamento de peso. Então, assim, cada round eu tinha que fazer 8 barras. Então, eu sabia que eu me garantia nas 8 barras, então eu fazia logo. E a partir de levantamento de peso eu tentava fazer mais cadenciado, tranquilo, para poder aguentar até o final. Porque se eu parasse no meio, eu era desclassificado daquela prova, né? Então, assim, teve um ajuste, né? Esse aí eu antes da área de aquecimento, eu já estava escutando uma música ali, tipo, um pouco mais carregada, mas não muito agitada, né? Tipo um rap, ou no finalzinho já estava ali no Metallica e tal. E aí na área de aquecimento, eu tirei os fones, me alonguei, fiz a parte de aquecimento já com carga, fui subindo a carga progressivamente, e isso foi bom para eu mostrar para mim mesmo que é uma carga que eu conseguia fazer, que eu estava disposto a fazer, e foi muito legal. Agora, no dia seguinte, no domingo, que foi ontem, foram duas provas que ambas tiveram uma influência de cardio muito grande. Era saltar caixa, era Devil Press, né? Devil Press é tipo um burp, né? Você deita no chão, mas na hora que você levantar, em vez de você pular, você vai pegar o peso que está no chão e vai levantar ele. E isso deixa o batimento cardíaco muito acelerado, muito lá em cima. E aí é uma estratégia diferente do que eu fiz no dia anterior. Então ali eu tinha que estar com a cabeça entrando já num ritmo agitado, porém ritmado. Então assim, era menos pressão por força e mais tendência a aguentar muita intensidade, porque você fica exausto uma hora, porque é muito volume, inclusive foi muito volume mesmo. Cara, foi muita repetição. E aí eu lembro que teve até uma hora que eu tava olhando, peguei um ponto fixo no chão, fiquei olhando só pra ele enquanto eu pulava e jogava o peso pra cima. E quando eu tava começando a sentir que se fosse no treino aqui, eu ia dar uma paradinha pra respirar, mas o ambiente parece que ele te faz uma pressão, tipo assim, cara, não para, vambora, depois disso aqui acabou. E é uma competição. Então, assim, eu tava muito cansado, o coração tava na boca, ficando enjoado. E eu ficava, não, vamos de 3 em 3. Aí terminava 3, vou descansar? Não, vamos de novo, vamos de novo. E foi nessa, e aí teve uma hora que simplesmente só acabou. Então, assim, a parte de preparação psicológica tem que estar muito alinhada com o seu condicionamento físico. Por isso que a gente tem a torta da performance, a gente trabalha em cima dela. Não ia adiantar nada eu ter essa estratégia mental se eu não tivesse consciência que o meu corpo aguenta. Ia gerar uma frustração, e se duvidar ia piorar ainda mais, tá? Deixa eu ver, houve momentos em que você precisou mudar seu plano mental ou físico com base na situação? Bom, acabei de explicar, é basicamente isso, tá? Sobre lições de resiliência, né? Encontrei desafios inesperados durante a prova. Desafios inesperados durante a prova. Bom, a gente sabe quais são os pré-requisitos das cargas para alguns movimentos. E aí teve um movimento lá que é o deadlift, né? Que se eu não me engano na musculação é o terra, né? Que você tira a barra no chão e só estende o seu corpo. Foi uma carga alta que eu não sabia qual seria, mas foi uma carga alta que para mim ainda estava muito confortável para fazer. Então esse foi o único desafio inesperado que eu achei muito legal. Tá? Ah, não, teve um aqui muito legal, porque a segunda prova do primeiro dia e do segundo dia também foram 11h10, 11h30 da manhã. E, gente, aqui é Rio de Janeiro. Quente pra caramba. E o piso do CrossFit é de borracha preta. Então, você acha que já deu pra entender onde eu quero chegar. Gente, toda vez que eu deitava no chão, a sensação é que o pulmão ia ficar ou a pele ia assar, porque estava muito quente, muito quente. Você já estava com batimento lá em cima, exausto de tanta repetição. Cara, CrossFit tem muita repetição das coisas.
E aí quando eu tava muito, assim, cansado, toda hora que eu tinha um cansaço mental, o físico, quando eu deitava no chão, o chão ainda tava quente. Então era uma coisa que aí sim eu acho que eu aprendi a ser resiliente, né? Tipo, se eu não sabia, eu agora tenho certeza que eu sei. Porque você tem que ter uma compaixão com você para não extrapolar e gerar um certo problema, mas é uma compaixão num ambiente de competição com essas adversidades. Então, cara, vamos embora. Monólogo interno, que é uma técnica que a gente fala muito aqui também. Qual é o objetivo? Para onde a gente vai? Se tá bem, tá confiante? Cara, vamos lá, beleza. Só mais um pouquinho, daqui a pouquinho acaba, a gente bebe uma água depois, mas agora foca nisso. Então, tinha um monólogo interno, teve o uso do mindfulness ali durante a prova, então isso foi extremamente importante, tá? Agora, sobre gerenciamento de fadiga e tensão emocional durante os 2 dias, eu acho que depois da primeira prova ficou muito tranquilo, senti que ficou tranquilo, não até demais, porque isso seria preocupante, mas em alguns momentos eu percebi que, como eu já estava muito íntimo do ambiente, eu acabei dando uma relaxada. E eu acho que essa relaxada, ele tira um pouquinho da tua performance, né? Porque se você não tem aquela ansiedade que te deixa concentrado e apto, você acaba tendo um pouquinho de déficit ali da performance. E eu acho que aconteceu comigo, sinceramente. Então, pode ser, eu vou rever a estratégia depois. Quando eu terminei a minha prova, eu anotei bastante coisa para as próximas e para os próximos treinos também. E depois que eu tiver isso com um pouco mais de clareza, eu posso até fazer uma outra playlist para mostrar como é que eu fiz as minhas adaptações para vocês aprenderem a fazer na de vocês também, tá? Recuperação entre as provas, né? Quais foram as suas estratégias de recuperação física e mental entre as provas e como você gerenciou a fadiga e a tensão emocional durante os 2 dias? Cara, quando eu saía de uma bateria, como usa muita perna, né? Eu sentia os quadríceps duros, assim, enormes. Pra andar, você não levantava nem muito o joelho, parecia um pinguim andando. E aí eu voltava lá pra caixinha, né? O pessoal do meu box aqui de CrossFit fechou um camarote e de manhã ninguém foi. Então eu fiquei sozinho no camarote, que foi ótimo, né? Porque eu botei a perna pra cima, deitei no chão, levei aquele rolo de liberação, dei uma soltada. Um amigo me prestou aquela pistola de massagem também. E como tem conhecimento de anatomia e de massoterapia, tipo, eu apliquei em mim, deu uma aliviada. Bebi muita água, muita água. Mandei mensagem pra minha nutricionista, ó, acabou a primeira prova, posso tomar um açaí? Porque tinha uma área de alimentação ali, tinha um pessoal vendendo açaí. E aí eu peguei o açaí, tinha levado um pouco de whey na minha mochila também. Aí misturei o whey na mochila, peguei uma paçoca sem açúcar que os caras tinham lá também. Cara, foi mó barato esse entre uma prova e outra. E aí sim, tem 2 horas de intervalo, teve 2 horas, né, de intervalo entre uma prova e outra. E aí, cara, depois que eu fazia essa reposição nutricional, bebia bastante água, ia no banheiro, dava uma relaxada, quando eu ficava acompanhando no relógio o tempo, né, para a próxima prova. Quando faltava meia hora para a próxima prova, de acordo com a minha preparação psicológica e o quanto que eu me conheço nesses anos todos trabalhando e sendo envolvido com esporte, eu sei que eu preciso de 30 minutos para minha mente ir voltando aos poucos a estar concentrada para a próxima bateria. Então foi isso que eu fiz, né? Quando eu olhava para o relógio, faltava 30 minutos para ir de novo para a área de aquecimento, eu já botava o fone de ouvido, colocava na minha playlist ali, friamente calculada para cada momento específico, para puxar de novo o batimento cardíaco, para a mente começar a voltar a hidratar o corpo de energia e daquela certa agressividade saudável que a gente usa para competir, né? E aí foi assim, né? Eu saía de um estado de super relaxamento, e super relaxamento não porque acho que seria dormir, né? Mas de um relaxamento bem legal, e depois já voltava aos poucos para uma ativação, porque não tem como você sair de um bom relaxamento para um nível de ativação super rápido. Então, por isso que eu preciso desses 30 minutos pelo menos. E ali durante a área de aquecimento também eu já estou fazendo outro exercício, mas sem música dessa vez, para voltar a focar, tá? Bom, sobre reflexão de pós-competição, né? Após o término das provas, como foi o seu processo de reflexão? Gente, eu acho que, na verdade, nesse momento eu estou me sentindo mais mentalmente cansado do que ontem. Apesar de ter dormido melhor, né? Por não ter nenhuma competição hoje. Mas bom, a minha reflexão pós-prova é que, assim, foi minha primeira competição de CrossFit, eu achei muito legal. Durante alguns minutos eu me convenci de que eu não faria outra, que foi só para ver como é que é, e agora talvez eu vá correr, vá nadar, vá fazer alguma coisa, mas hoje de manhã eu já voltei lá
no boxe, o pessoal já me avisou de uma outra competição que vai ter, e aí já me chamaram para fazer dupla, eu já comecei, opa, não, vamos continuar que vai ser legal. E eu com certeza não vou mudar de esporte por agora não, tá? Só pra já dar esse spoiler aí, porque, cara, é muito legal, foi muito bom. Isso tudo eu tô repassando aqui as minhas anotações com vocês agora para fazer essa reflexão pós-competição mais fresquinho possível. Então, assim, foi uma experiência muito legal, de verdade mesmo. Extremamente cansativo, extremamente cansativo também porque, assim, bom, tô com um bebê pequeno em casa, no sábado a babá veio pra cá, então, assim, até a minha esposa conseguiu ir no evento, então, assim, eu tava mentalmente muito lá. No domingo, não teve babá, não tinha família aqui para ajudar ela com algumas demandas, porque ele ainda exige bastante atenção, cuidado e tem bastante coisa para fazer aqui em casa. Então eu fui sozinho, então confesso que uma parte da minha mente estava aqui também, então gerou uns pensamentos ali disruptivos, mas nada que atrapalhasse. Na hora da bateria eu entrava na arena e só, de fato, só existia arena naquele momento. Então tinha um poder de concentração muito legal, mas assim que eu saía eu já voltava a pensar aqui, pegava o celular, mandava mensagem para ver se estava tudo bem. E assim que acabou a última prova eu já voltei para casa. Eu também não moro muito longe da área do evento, andando dá uns 20 minutos daqui. Então assim, tem que rever algumas coisas. Eu sinto que eu me inscrevi na melhor categoria possível para eu participar, porque assim, as baterias, as provas para mim, elas foram fisicamente desafiantes. Eu não fiz nenhuma direto assim, sem quebrar nenhum movimento. Teve alguns momentos que eu soltei o peso, dei uma respirada e voltei. Quando eu terminei, eu estava com o corpo muito, muito, muito fadigado, a musculatura estava muito estressada. Então, assim, foi uma competição interna muito grande. Em termos de resultado, de disputar pódio e tal, e busca de resultado, eu acho que pelo menos ali a maioria, né, 50% dos outros atletas estavam muito mais bem preparados do que eu. Mas eu fiz algumas marcas, né, alguns desafios pessoais, alguns recordes pessoais, inclusive, foram todos quebrados nessa competição. Então eu voltei de lá com a minha medalhinha. Pô, podia ter trazido aqui, né, pra brincar com vocês, mas tá aqui no meu armário, depois eu pego. Tô até pensando em botar aqui na parede. Vou comprar um pendurador de medalha. Sabe? Vou fazer isso. Acho que vai compor, né? A gente começar a mudar um pouquinho o cenário aqui. A gente tem que começar a mudar pra não ficar só livro, né? A porta ali, né? Enfim, essas coisas. Então, assim, foi muito legal. Eu sinto sinceramente que eu subi de nível no meu esporte. Eu tenho outra noção sobre qual é a carga que eu consigo levantar, porque lá teve uma prova, né, que você tinha que descobrir quais são as três repetições com maior carga possível de um movimento específico. E a carga que eu fazia para uma repetição, eu aumentei ela e ainda fiz três. Então agora eu sei que eu sou bem mais condicionado do que eu acreditava para esse tipo de coisa. Então eu voltei com essas coisas. Não acho que eu consiga ter uma rotina de competição tão acirrado, igual muitas pessoas que estavam ali que de 2 em 2, de 3 em 3 meses estão competindo. Por causa da rotina, né? Assim, a corda e os atletas elas demandam muita atenção. Tem o meu período específico ali na minha semana de treino. Não é muito, mas é um moderado legal, então eu acho que tá bom. Mas para competir, para disputar resultado, eu acho que talvez não seja nesse momento de vida que eu voltaria a fazer. Mas eu confesso para vocês que eu sou apaixonado por esse estilo de vida. Acho que por isso que eu trabalho com isso, eu gosto disso, convivo com isso. E, bom, é isso. Eu acho que eu tô animado. Não tô com as medalhas aqui, mas estou com algumas coisas que voltaram da competição, né? Alguns calinhos aumentaram, alguns assados. Esse aqui da mão também de excesso de barra. Acho que na outra não ficou nem tanto. Mas essas aqui foram algumas coisas para lembrar da competição desse fim de semana. E, bom, gente, essa foi um pouquinho da minha experiência. Como eu fiz as minhas avaliações, eu vou trazer depois para vocês com mais calma, porque eu ainda vou passar limpo, tem que dar uma descansada na mente para poder assumir o papel psicólogo agora e começar a escrever para trazer para vocês alguma coisa legal. Mas essa foi a minha vivência, essa foi a minha competição. A próxima é a Karina, vamos ver. E eu já estou esperando aqui o pessoal que competiu comigo também, que a gente acabou fazendo uma amizade ali, trocou uns contatos. E aí eu vou mandar mensagem para eles para ver se a gente consegue gravar uma entrevista para vocês conhecerem outras pessoas, né? Porque a minha forma de pensar eu acredito que ela seja diferente por trabalhar com psicologia, né? Tipo, por ser psicólogo, acho que a gente tem
a gente aplica muito nos outros e acho que é até automático a gente aplicar na gente mesmo. Então a minha percepção sobre a competição vai ser muito diferente do que a Karina teve, apesar de ser psicóloga também. É, e eu tô até ansioso para ver como é que os outros competidores, né, que não tem nada a ver tipo, com a área, né, tem pessoas ali que trabalham com outras coisas totalmente diferentes. Às vezes até lá na hora eu perguntava alguma coisa de uma forma que ninguém tinha parado para pensar que era possível. Então, bom, vamos ver quais são as próximas respostas, acho que vai ser muito legal. E é aquilo, né? Não assistam esses vídeos, nem esse vídeo, apenas com o intuito de só entretenimento de sentar e relaxar, mas se você quiser fazer isso também, fica à vontade, porque entrevista é legal, é descontraído. Mas também aproveita para aprender alguma coisa para vocês. Por mais que eu tenha falado como eu faço as coisas, vai que ele te dá um insight de pensar em fazer alguma coisa diferente. Então, qualquer coisa já sabe, né? Manda mensagem se você quiser tirar uma dúvida, trocar alguma ideia, ou me perguntar alguma coisa que eu não me perguntei aqui, ou respondi de uma forma que você esperava alguma outra resposta, pode ser que seja legal também. E anota, né? Eu acho que a melhor coisa que vocês podem fazer enquanto vocês estão aqui na Acorde com a gente é sempre ter um bloquinho e anotar. Ah, mas depois eu volto no vídeo e vejo. Cara, mas aí você vai voltar no vídeo não sei quando. Se voltar, ainda vai ter que procurar no vídeo onde é que tá, porque vídeo de entrevista é um pouquinho maior. Então, assim, esteja com um bloquinho do lado, tá? Falei alguma coisa que te chamou a atenção que depois você quer voltar? Pelo menos anota qual é o vídeo, qual é o tempo do vídeo, que aí fica mais fácil de voltar se for o caso. No mais, gente, é isso. Obrigado e até a próxima. Valeu!